Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu por sua herança. Feliz é a nação, em algumas versões. A gente vê muito, e viu muito nesses últimos 4 anos principalmente, essa frase ou esse versículo sendo ecoado, né, juntamente com outras do tipo, o Brasil é do Senhor Jesus, né, que faz uma alusão de que Deus havia tomado as rédeas da nação e que ele faria de tudo então para proteger os seus habitantes de qualquer mal, qualquer perigo, qualquer situação ou desafortúnio. Eu acredito que os eventos que nós tivemos, né, os eventos atuais, demonstram que realmente isso não é correto. Por mais que o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, fizesse questão de citar versículos como conhecereis a verdade vos libertará, fazer orações, né, convocar o povo para fazer orações na pessoa da sua esposa, fazendo jejum, convocando jejum e fazendo orações nas dependências lá do palácio em Brasília, a gente não pode ignorar o fato de que esses versículos, como nós lemos, não se aplica desta forma. Não é porque um presidente se faz a confissão de ser um cristão, se bem que a confissão cristã do nosso presidente Jair Bolsonaro é um tanto quanto controversa, né? Já apontei isso várias vezes, né? A sua vida como cristão é um tanto quanto controversa teologicamente, tá? E esse não é o objetivo do vídeo, mas não é porque um presidente como o Brasil faz então uma confissão de fé cristã que de fato essa nação vai passar a ter a bênção de Deus. Porque, pessoal, essa realidade desse versículo que nós lemos está falando sobre a questão de Israel como nação. Uma nação que foi criada, né, e tendo então sobre si certas promessas de cuidado, de proteção, de prosperidade feitas pelo próprio Deus. Mas nós também vemos na história de Israel que o não cumprimento deles com mandamentos estritos, né, com cláusulas desse acordo, desse pacto, dessa aliança, a quebra desse pacto da parte do povo de Israel trouxe a eles o que? Desterro, né, destruição, exílio. E até hoje eles ainda colhem, né, as circunstâncias, né, das suas atitudes erradas para com Deus. Isso significa que mesmo Israel, com promessas de proteção divina feitas pelo próprio Deus, tendo que passar por duras perdas, duras provas por causa da sua rebelião, isso mostra que essa ideia de que se algum líder fazer uma confissão religiosa, até mesmo bíblica, isso vai trair o favor de Deus, isso não é real. Por quê? Porque as pessoas que estão incluídas ali não fazem isso. E a realidade do brasileiro é uma realidade perversa, maligna, culturalmente falando e religiosamente falando. Até mesmo as igrejas ditas cristãs são promotoras dos maiores escárnios, né, teológicos e religiosos que se pode ver. Né? Vivemos um verdadeiro circo teológico nas igrejas brasileiras. Então, moralmente falando e espiritualmente falando, o povo brasileiro, né, merece o quê? Juízo, punição da parte de Deus. Portanto, essa ideia que surgiu com a teologia da batalha espiritual, em que você decreta a bênção de Deus sobre lugares, sobre países, sobre bairros, sobre nação, isso é uma bobagem. Não tem respaldo bíblico nenhum. Em uma cidade brasileira, eles chegaram ao absurdo de pegar um avião, né, e derramar água abençoada sobre a cidade, para que Deus abençoasse aquela cidade. A pergunta que fica é: quais são os índices de violência, de injustiça social, de insegurança daquela cidade depois que foi feito esse ato? É os mesmos, se não ficou pior. A mesma coisa nós tivemos nos últimos anos, né? Nós tivemos eventos, né, pretensialmente que trariam um grande avivamento no Brasil, em qual até a participação do nosso presidente Jair Bolsonaro, no qual proclamavam que Deus iria agir grandemente nessa nação, ia trazer uma grande prosperidade, uma grande mudança benéfica. O que nós temos hoje, né? Nós passamos neste domingo pelo maior escárnio nacional que poderia acontecer, onde bandidos assumiram a presidência, né, do Brasil.
Então essas ideias de o Brasil é de Jesus, Caxias do Sul é de Jesus, né, o meu bairro é de Jesus, isso são frases de efeito que não produzem efeito algum, né? O homem é corrupto, né? Por exemplo, vamos pegar Jerusalém hoje, vamos pegar Israel hoje. Né? Israel tem toda aquela aura espiritual, né? Aura sagrada que envolve por causa da sua história, a história do seu povo e dos eventos que ainda ocorrerão, ok? Mas o Estado de Israel hoje ele é tão corrupto como qualquer outro. Os índices de violência, assassinato, imoralidade sexual são iguais aos demais. E Israel sofre, e sofre muito na mão dos seus inimigos, como punição por causa das suas atitudes. Portanto, essa ideia de que você, através de frases ou mencionar versículos, você vai atrair a bênção de Deus a nível nacional, isso não acontece. Isso não é verdade. Portanto, há uma responsabilidade individual e sempre houve, mesmo em Israel como nação. Mesmo que o pacto que Deus fez com Israel foi um pacto nacional e envolvia uma questão nacional, mesmo assim a responsabilidade era individual. Todo judeu era responsável por viver e cumprir com os mandamentos de Deus. Caso contrário, o juízo viria. E nós tivemos casos, por exemplo, quando Josué vai tomar a posse da terra, nós tivemos casos individuais em que algumas pessoas pecaram individualmente e a nação toda sofreu as consequências. O caso de as cunhas de Acã, né, que Acã roubou as capas babilônicas, enterrou debaixo da sua tenda, e aí Israel perdeu batalhas por causa de um ato individual. Então a responsabilidade é individual. Essa ideia de que se nós propagarmos um jejum nacional, Deus vai mudar a situação da nação. Olha, Deus vai mudar a situação das pessoas que religiosamente, com base na sua fé, praticaram o jejum e mudaram as suas atitudes. Agora, a nível nacional, um ato de fé para resolver os problemas de uma nação, isso não acontece e não vai acontecer. Portanto, esse negócio de que através de uma marcha Deus vai abençoar Caxias do Sul, como é a marcha para Jesus, que também é uma coisa que veio da herança da herética teologia da batalha espiritual, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Nós temos que pregar o Evangelho e o Espírito Santo, através de indivíduos, tem que transformar pessoas para depois transformar nações. Mas mesmo assim, nunca haverá uma nação que será majoritariamente abençoada por Deus, porque as pessoas pecam e as pessoas erram e as pessoas se afastam cada vez mais de Deus, principalmente nos últimos dias.